Bom, gente, é, dando sequência à nossa aula, no nosso vídeo anterior nós vimos aí a questão de Visconde de Mauá, a sua importância, né? Ele que foi um ícone na questão do desenvolvimento da indústria no Brasil. Não é à toa que hoje o Brasil tem aí grandes investimentos de Mauá, entre eles podemos dizer que o próprio estaleiro Mauá, ele foi o cara progressou à frente do seu tempo, podemos dizer, né? Mauá teve a ideia de colocar os primeiros postes iluminando a cidade de Janeiro, a gás, e a grande obra de Mauá foi a implantação da ferrovia aqui no nossa região, dentro do nosso território. Então, certamente, todo cara que é visionário, ele vai ser aplaudido por muitos e vai ser odiado por muitos. Então, Mauá foi o cara propulsor da, da indústria dentro do Brasil. Não é à toa que assim, ele não mexeu apenas com a questão industrial, ele mexeu também com a questão econômica. Mauá teve o primeiro banco privado do Brasil. Ele, ao mesmo tempo que ele ganha mérito da população, ele também consegue inimigos. É citado até que Mauá, assim, ele tinha uma vantagem muito grande em relação aos outros, que ele chegou até a ser cogitado para tomar o lugar de Dom Pedro II. Então, foi o cara do cenário. Então, ele lutou exatamente pelo Brasil. Sempre a gente vai lembrar de Visconde de Mauá aí na nossa vida aí. Então, dando seguimento ao nosso tema, que é a questão da revolução indústria no Brasil. Então, a indústria no Brasil, ela vem exatamente com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, só para te lembrar um pouquinho, ela acontece na Inglaterra, né, como eu falei anteriormente. E essa Revolução Industrial na Inglaterra, ela vem seguida de vários fatores. Primeiro, a necessidade, porque anteriormente, assim, nós tínhamos os artesãos, mas o problema era produzir de forma massificada, ou seja, o problema é que a população estava crescendo e a produção era lenta. Como imagina a seguinte situação: hoje, quando nós precisamos de um sapato, principalmente para ir em alguns eventos, tipo formatura, casamento, vamos até a loja mais próxima do sapato, você comprar um sapato está ótimo. No período da anterior à Revolução Industrial, para você comprar um sapato, você ter um sapato, você deveria pedir com antecedência, porque o artesão ele demorava uma semana, 2 semanas para fazer um sapato. Então, a necessidade nossa foi bastante ampla. Então, foi a criação das indústrias foi muito progressiva, muito rápida. Então, assim, conforme a população aumentou, foi obrigado a ter o processo mais rápido, que nem hoje. Hoje, nós temos aí a nossa necessidade. Então, como que você tem aquela seguinte frase: eu quero é para ontem. Tipo, todo mundo quer a coisa para ontem. Então, a Revolução Industrial ela traz esse problema. Então, vejamos aqui: a Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa no século XVIII ao século XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado e com o uso de máquinas. O problema vejamos, é o seguinte, que quando a gente fala sobre Revolução Industrial, a gente fala com a questão da insatisfação pessoal. Quando a gente fala sobre insatisfação pessoal, é o seguinte, um dos problemas da Revolução Industrial é que ela mexeu com seres humanos. E quando você mexe com seres humanos, a coisa fica meio gritante, né? Um problema é o seguinte, imagine você substituir um homem pela máquina. Hoje o pessoal fala muito isso, fulano de tal, principalmente quando a gente vai ao shopping, você vê que antigamente tinha uma pessoa que era responsável por fazer o troco para lá no guichê da entrada. Hoje não, hoje a gente tem uma maquininha que libera um cartãozinho. Hoje não tem, você chega lá para pagar, não tem mais a pessoa para receber, você coloca lá, coloca a notinha e a máquina recebe. Para algumas pessoas ainda é difícil ainda aceitar isso. E na Revolução Industrial foi a mesma coisa. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos o movimento chamado de ludismo. O ludismo foi um movimento
no século XVIII, que na qual os artesãos invadiam as fábricas para quebrar as máquinas. Então, porque eles não aceitavam a ideia de uma máquina é, roubar o trabalho dele. Então, vejamos aqui o seguinte: hoje, algumas pessoas têm esse mesmo pensamento. Como assim tem esse mesmo pensamento, Flávio? A gente tem que tomar cuidado que, principalmente, galera, vocês que estão no segundo ano, segundo ano é aquele ponto que nós saímos do primeiro ano, é aquele negócio, aquele ponto que a gente começa a ter decisões, é aquele momento que você começa a pensar na sua vida, ou seja, o que eu vou fazer o ano que vem? O ano que vem é terceiro ano, terminando o terceiro ano eu tenho faculdade, ou eu posso fazer alguma coisa na área, outra área militar, seguir uma carreira. Então, o segundo ano é um período muito importante de você ter decisões. Então, imagine só, se a gente continuar, se a gente não evoluir conforme a indústria evolui, as revoluções evoluem, certamente vai ficar para trás. Então, se a gente tiver aquele pensamento, o legal hoje é que nós temos uma chamada de qualificação, modernização, requalificação, ou seja, a gente deve sempre estar antenado ao que está acontecendo. Então, o barato da Revolução Industrial, que ela teve sua primeira fase, primeira Revolução Industrial, que ela marca a questão da máquina de tear, né? E depois vem a segunda Revolução Industrial, que é a Revolução do Transporte, ou seja, a máquina a vapor, e depois temos a terceira Revolução Industrial, que é a questão do técnico científico. E nós estamos agora partindo para a quarta Revolução Industrial, que é a Revolução Tecnológica. Então, se a gente não estiver antenado, a gente vai ficar para trás. Ou seja, o mercado está aí. Então, no Brasil ainda, nós somos um século atrasado em questão da Revolução Industrial. Então, nós temos assim, o Visconde de Mauá como um exemplo de qualificação para a gente, um exemplo de determinação. Então, a gente não pode exatamente ficar parado, cruzar os braços e falar assim, eu vou fazer exatamente que está tudo ruim. A gente pode pensar nisso. Então, vejamos aqui. Um dos grandes problemas da Revolução Industrial foi o seguinte, que praticamente entrávamos naquela questão do uma função para cada pessoa, ou seja, isso foi muito ruim. Era uma pessoa para apertar o parafuso, ou seja, uma pessoa trabalhava exatamente com a chave de boca e outra trabalhava com não sei o que. Isso era ruim porque praticamente o funcionário ele ficava vinculado a isso. E hoje, a gente voltando aqui do assunto nosso, hoje a indústria é bastante ampla, né? Hoje a indústria, praticamente, a gente vê aí as indústrias, o trabalhador hoje ele tem que ser multifuncional. Ele, além de apertar o parafuso, né? Que nem está aqui no Charlie Chaplin, ou seja, tempos modernos, além de apertar o parafuso, o trabalhador ele deve colocar óleo na máquina, ter o alicatezinho, então ele é multifuncional. Então o trabalhador hoje, ele deve ter a qualificação. Então isso era um grande problema no início da Revolução Industrial, mas só que ela foi evoluindo de certa forma, por isso eu falo, aquele artesão que estava lá no período do século XVIII, ele sofreu muito, porque ele não aceitou a ideia do novo. Então, hoje, algumas pessoas não aceitam a ideia do novo. Por exemplo, nós temos aí a questão das aulas, as aulas online, ou seja, temos várias questões, por exemplo, banco, caixa eletrônico, ainda é uma surpresa para muita gente, porque chega as pessoas na frente da caixa eletrônico que nunca foi no caixa eletrônico achar aquilo uma novidade. Então, internet, telefone celular, smartphone, para algumas pessoas ainda é uma novidade. Tem muita gente que era daquele tempo da máquina de escrever ainda. Então, ou seja, a Revolução Industrial ela vem e ela vem se adequando aos tempos, vem mudando. Ou seja, nós temos hoje, nesse período de pandemia, a gente vê muito a indústria biomédica, né? Ou seja, a indústria da medicina trabalhando para conseguir um resultado, uma vacina em si. Então vamos seguir no nosso barro aqui. Aqui no Brasil, a gente pegar lá, tivemos
de Visconde de Mauá até 1930, com Getúlio Vargas, o Brasil esteve um pouquinho estacionado. Isso é uma grande preocupação, porque como que a indústria fica estacionada? Exatamente aonde que ela não tem campo de venda, não tem quem comprar. Por exemplo, como que funciona isso, economicamente falando? Para você ter uma indústria, você tem que ter pessoas que comprem o seu produto, e o seu produto tem que ser bom. Lá no, em 1500, o nosso produto era bom. Qual era o nosso produto? Era cana-de-açúcar, pau-brasil. E qual era o nosso principal comprador? Portugal. Então, o Brasil ainda ele vem nesse período com a implantação da ferrovia, das indústrias, mas o problema é que nós tivemos durante esse tempo todo, até 1930, de Getúlio, de Visconde de Mauá, Irineu Evangelista, até Getúlio Vargas, nós tivemos aí uma reluta muito grande, porque o nosso principal, a gente devia favores à Inglaterra, então todo o nosso produto era vendido de acordo com as ordens da Inglaterra. Então, a partir de Getúlio Vargas, aí aparece a questão, o que Getúlio Vargas faz? Ele abre exatamente a nossa economia. Isso é o primeiro passo. Getúlio Vargas, ele trilha a nossa economia. Ele deixa a nossa economia aberta para outros países, ou seja, para você negociar com outros povos, com outras nações. Então, isso se torna muito interessante. Por quê? Interessante. Que daí você não vai ter só um comprador, ou seja, aquele laço, aquele cordão umbilical que o Brasil tinha com a Inglaterra, ele se rompe. Então, Vargas ele começa assim, uma das grandes marcas do Brasil, do governo Vargas, foi a criação da Petrobras, né? Então é uma indústria nacional. Assim, a criação da indústria estatal foi um ponto muito importante. E aí, isso combina com o quê? Com o JK. O JK, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, que ele traz com ele uns pensamentos mais do crescimento do Brasil em relação a outros tempos. Por exemplo, ele viaja em ideias de Vargas também, né? Principalmente assim, quando a gente fala sobre a criação de Brasília, a gente fala muito sobre Juscelino, mas Vargas já tinha uma ideia sobre a criação de Brasília. E a ideia de Juscelino era 50 em 5, né? Criação de 50, uma obra de 50 anos em 5 anos. Então, o JK aí ele traz para o Brasil o chamado tripé econômico. O que seria esse tripé econômico? O tripé econômico do JK era um modelo de desenvolvimento econômico que baseava-se no fortalecimento das empresas estatais pela entrada de capital estrangeiro e pelo capital privado do próprio país. Bem, quando ele fala assim, ó, desenvolvimento econômico baseado no fortalecimento das empresas estatais, ou seja, Vargas trouxe a ideia de ter a empresa estatal. Só lembrando, para quem não tiver dúvida aí, empresas estatais são aquelas que pertencem ao governo. Empresas privadas são particulares. Então, o Brasil começa exatamente a fortalecer a sua indústria privada. Quando ao fortalecimento da indústria privada, isso é muito bom, mas o que acontece? Bem diferente de outros países, nesse período o JK ele faz o quê? Ele fortalece as indústrias estatais com a entrada de capital estrangeiro e pelo capital privado do próprio país, ou seja, ele não fica preso só no estatal, ele começa a trabalhar com o privado. E isso é muito bom. Por quê? Quando a gente trabalha muito só com a indústria estatal, a gente fica muito amarrado. Mas o problema é que quando a gente trabalha com a indústria privada, ou seja, quando a privada, ou a gente trabalha com uma coisa chamada livre concorrência. Se eu tenho só uma empresa, imagine só, a empresa de feijão, só tem só essa empresa de feijão. Então, o cara vai vender esse feijão para o preço que ele quiser, ele não vai ter concorrência. Mas quando há concorrência, a coisa fica bem melhor. Por exemplo, se a gente
tiver uma ideia, para quem pode perguntar até seus pais e seus avós, no Brasil, alguns anos atrás, aí nós tínhamos as empresas estatais de telecomunicações. Entre elas temos aqui no Rio a Telerge, que depois virou Telemac e hoje é a Oi. Para ter uma ideia, um telefone era muito caro. O que acontece hoje? Hoje você consegue comprar um telefone de que forma? Bem fácil, você vai, compra um chip e você tem o seu telefone. Ou seja, isso é a concorrência. Hoje nós no Brasil temos várias empresas de telefone, entre outras coisas. Então, assim, o governo de JK trouxe isso para o Brasil. Mas a gente não pode esquecer muito do Getúlio Vargas, porque o Getúlio Vargas ele deu o passo inicial que criando o quê? As indústrias estatais, a indústria do governo, aquela relação com o povo. Seguindo, aqui temos a política, o tripé econômico de Juscelino Kubitschek, né, que é a empresa estatal, a empresa privada, a empresa privada internacional e empresa privada nacional. Então, essas empresas aí, esse sistema era muito interessante porque era um dependendo do outro. Por exemplo, principalmente a gente fala assim na questão interna, né? A indústria particular, ela dependia da estatal. Ou seja, uma abastecendo na outra, uma abastecendo na outra, uma abastecendo na outra, uma abastecendo na outra. Então, a gente não tinha muitos problemas na questão da dificuldade de produção. Então, assim, isso foi um ponto importantíssimo porque isso fez com que a nossa economia se elevasse. Porque, se a gente olhar bem, esse período aí é bem depois da crise de 1929. A crise de 1929 praticamente arrasou todos os países do mundo. Então, podemos dizer que hoje nós temos a pandemia. A pandemia, ela para alguns países vai ser muito difícil sair dela, porque ela vem acompanhada muito com a questão econômica. Então, a crise de 1929, ela derrubou muitos países. Então, alguns países começaram do zero, entre eles os Estados Unidos, foi obrigado a rebaixar a moeda para começar o de novo. Então, nesse período aí, nós tivemos chamado o modelo econômico, ou seja, o chamado milagre econômico que acontece no período da ditadura militar no Brasil, que é em 1968, e tinha como grande personagem Médici. Então, o milagre econômico no Brasil, ele acontece de que forma? As indústrias que tinham aqui no Brasil começam a crescer. Então, o crescimento dessas indústrias fortalece muito a formação de outros polos, perfeito? E aqui nós temos um jornal Globo, né, da época, Médici, ninguém segura este país. Então, o modelo econômico nosso, ou seja, a nossa indústria, ela começa a demonstrar um fortalecimento. Porque logo depois, lá em 1992, não me engano, nós temos aí uma reviravolta total na nossa economia. Então, aqui temos o milagre econômico, período de crescimento acelerado da economia, redução da inflação nacional, atração de investimentos externos, ampliação das empresas públicas, projeto de integração territorial, projeto energético e legitimação do período. Então, essa frase ficou muito marcada, ninguém segura esse país. Nesse período, nós tivemos grandes obras no Brasil, entre eles a construção da ponte de Niterói, entre outros, que ajudou muito na questão do crescimento do Brasil em si. Como eu falava, em 1992, houve uma abertura do mercado, ou seja, o Brasil começa a ter a privatização de várias empresas. Para algumas pessoas, era um fato muito ruim. Por quê? Ter uma indústria onde que ter o capital estrangeiro gerando era muito complicado. Então, o que aconteceu? Algumas indústrias no Brasil começou a ser fracionada, ou seja, privatizada. E hoje nós temos aí, eu trago para vocês aqui, ó, entre elas temos a Vivo, a Itaú, TAM, são marcas brasileiras, a própria Estácio, americanas. Então, são empresas que começam a dominar o cenário mundial. Nossa.
Aqui Itaú, bem aqui a Petrobras, eu destaco Itaú, Omos, Skol, Bradesco, a Coca-Cola que não é uma tipicamente brasileira, mas podemos dizer que a Coca-Cola faz parte desse cenário mundial aí, nosso. Então, a ampliação desse mercado aí veio com essa, esse pontinho extra aí, ou seja, a nossa indústria hoje, ela começa, hoje nós temos aí uma indústria forte de carnes, aqui temos a JBL, né, que é a JBL, né, JBL de carne. Temos uma empresa, a Ambev, que tem grande parte do potencial nacional, a Vale do Rio Doce, a CSN, são indústrias que o Brasil começou lá atrás e hoje tem uma grande vantagem no mundo inteiro, entre outras. Então, só a gente olhar bem a questão da indústria nossa, a gente fazer um flashback de 1500 até hoje, apesar dos tropeços, através também da não motivação, o Brasil hoje ele tem uma indústria autossuficiente, ou seja, é uma indústria que tem o seu mercado próprio, tem seus compradores próprios, por exemplo, o mercado de carne no Brasil tem destino certo que é lá o mercado asiático, tá ok? Então, pessoal, nós temos aí para vocês, prestem bem atenção agora. Vocês terão um trabalho avaliativo do primeiro trimestre, ou seja, vai ser um trabalho valendo nota, claro, do primeiro bimestre. Esse trabalho você vai encontrar na plataforma do Plural e lá no Google Class. Você vai responder esse trabalho avaliativo, perfeito? Então, fica por aí. Um forte abraço para vocês. Um feliz Dia das Mães, ok? E um grande abraço do professor Fábio.